E se eu te disser que pessoas pagaram um alto preço, foram perseguidas e algumas até mortas para que hoje você tivesse uma igreja para congregar? Será que você valorizaria mais a sua igreja? Pois é. Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância da igreja, um assunto muito relevante para os dias atuais. Eu estou certo de que a igreja ela é essencial para o indivíduo e também para a sociedade. Eu tenho certeza que a igreja não pode fechar. A igreja ela tem sido resposta para muitas pessoas e até para a sociedade. Vocês sabiam que em alguns países o evangelho é proibido de ser pregado? Na Colômbia, por exemplo, pastores e missionários são perseguidos em montanhas. Sofrem terríveis perseguições. Irmãos que deixam suas casas, suas histórias, por causa da perseguição. Eu tenho acompanhado algumas entidades missionárias e lá eu acompanho relatos assustadores de pessoas que sofrem perseguições. Perseguições terríveis por causa do evangelho, por professarem a sua fé. Perseguições vindas por causa do governo, de pais, da sociedade. E atualmente são mais de 250 milhões de cristãos perseguidos no mundo inteiro. Mas nós brasileiros somos livres para pregar o evangelho e também somos livres para professar a nossa fé em Jesus Cristo, sem precisar nos esconder e muito menos fugir. Entender as causas da igreja sofredora, da igreja perseguida, me fez entender e valorizar muito mais a minha liberdade de entrar e sair da igreja física. E cultuar a Deus fez muito mais sentido depois de conhecer essa realidade dos meus irmãos estrangeiros. Eu amo a minha igreja, que na verdade não é minha, ela é de Cristo, que pagou um alto preço para poder chamá-la de sua. Eu acredito sim que a igreja é essencial. Mas nós precisamos entender que gerações passadas lutaram para que nós hoje tivéssemos essa liberdade. Cristãos enfrentaram fogueiras, prisões e até a morte, mas eles não se acovardaram como igreja, eles não se intimidaram diante das perseguições, para que eu e você hoje pudéssemos ter uma igreja para adorar a Deus, para sermos envolvidos pelo poder e amor de Deus. Gerações passadas transformaram povoados, cidades e até o mundo através do evangelho. Mas tudo isso foi feito através da igreja. Eu acredito que há um poder nas palavras pregadas por uma igreja. E uma igreja que entende o que é ser igreja dentro e fora das quatro paredes. E é por esse poder que a igreja está de pé. Durante essa pandemia, muitas pessoas se afastaram de Cristo. E é provável que parte delas não volte para a igreja, infelizmente. E é provável que parte delas deixem de ser igreja. E na mesma proporção, tem crescido o número de desigrejados. Um movimento composto por pessoas que se dizem cristãos e que reinterpretam as práticas da igreja. São oriundos do descontentamento dos adeptos ao cristianismo protestante. Pessoas que se recusam a congregar, pois eles não acreditam mais na necessidade e relevância da igreja institucional. Mas eu quero te dizer que igreja não é ideologia. Igreja também não é partido político. E não tem nada a ver com pessoas
que na visão de outras pessoas mancharam a igreja ou os decepcionaram. Porque a ideologia passa, a política passa, as pessoas passam, mas a igreja, ela permanece firme e de pé. Porque não é a intenção da igreja te fazer uma lavagem cerebral para te transformar numa pessoa alienada, não. A igreja quer te levar ao conhecimento da verdade, a consciência do pecado, a necessidade de arrependimento e te levar ao caminho da salvação da tua alma através de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. A igreja, ela trabalha aqui no mundo físico e vai tratar de questões humanas, sim. Mas acima de tudo, a igreja, ela é espiritual. E como igreja espiritual, ela é eterna. E ela vai continuar avançando. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. É sobre a igreja que repousa o poder de Deus para transformar indivíduos, famílias, uma nação inteira. E não há nada que possa impedir o crescimento de uma igreja. E nós estamos crescendo. E este crescimento se dá através de pessoas, homens, mulheres, gays, héteros, lésbicas, trans, não binários, travestis, homens cis, brancos, negros, amarelos, pardos, vermelhos. Porque Deus, ele não está preocupado com a sua orientação sexual e muito menos com a cor da sua pele. Ele está à procura de indivíduos, pessoas que possuam um coração a ser trabalhado, a ser habitado. Pessoas que queiram se engajar nas causas da igreja do seu Filho Jesus Cristo. Na igreja repousa o poder transformador de Deus. Você já parou para pensar quantas pessoas tiveram a alma e o corpo curados através da igreja? Quantas pessoas redescobriram o sentido da vida através de uma igreja? Quantas pessoas desistiram do suicídio? Quantas pessoas foram resgatadas? Quantas pessoas conseguiram salvar seus filhos das drogas? Ou salvar a si mesmo das drogas, dos vícios? Quantos assassinos já foram regenerados? Quantas pessoas voltaram a se sentir indivíduo através de uma igreja? Quantos pais voltaram para a sua família depois que tiveram contato com uma igreja? Quantos relacionamentos restaurados? Quantos sonhos desenterrados? Quantas pessoas tiveram de volta a sua dignidade? Quantas histórias de sucesso foram escritas através da igreja? Porque a igreja possui a voz de refrigério e de encorajamento que a humanidade necessita. Voz essa que vem do Senhor através de indivíduos. Por isso, a igreja não pode fechar. A igreja não irá fechar. Não é a minha intenção criar polêmicas ou gerar discussões. O meu desejo é que você deixe a igreja existir e não se oponha a ela. Faça isso em nome de todas as pessoas que tiveram suas vidas recuperadas através de uma igreja. Eu sei que você deve conhecer, nem que seja uma pessoa nessa situação. Eu conheço muitas, graças a Deus. E isso me encoraja. E eu também quero ler para vocês trechos de um poema escrito por Robert Ferguson, que expressa muito bem o que é a igreja e o porquê ela deve existir.
Eu lerei trechos de extrema relevância para que você possa entender melhor o porquê a igreja precisa existir e o porquê ela vai continuar de pé, firme e avançando em direção aos perdidos e aos necessitados de graça e amor. O título do poema é A Igreja, um Poema. Diz assim: ela é o plano de Deus na terra, sempre no olho do seu Pai. Habilitada pelo reino e transbordando vidas, ela emerge triunfante, ilimitada em potencial, um porto para os desesperados e uma resposta para todas as idades. A resplandecente igreja, uma noiva para o seu filho. Ela é o corpo de Cristo na terra. Ela carrega uma causa imparável e ela abraça o mundo com honra, dignidade e compaixão. Dá visão para o cego e vida para a morte. Ela é a família de Deus na terra. Dentro de sua bússola, o faminto encontra sustento e o cansado recebe força. Ela é um refúgio para recuperar a humanidade. Ela convida o quebrantado e os marginalizados para serem imersos no amor de Deus. Ela resiste imperfeita, mas a perfeição reside dentro dela. Ela é falha, mas é lavada com perdão. Ela é a casa de Deus na terra. Uma representante determinada a reconciliar ambos, céu e terra. Lavada pelo sangue e armada com testemunho, a cruz em seus lábios liberta o acorrentado e ofende o imutável. Como seu mestre, ela é engajada e perseguida. Ela é a noiva de Cristo na terra, preparando-se para o dia em que todos os olhos estarão sobre ela, preparada e apresentada diante do Senhor, o Cordeiro a quem o mundo tanto espera. Esse poema, ele me emociona, ele mexe, ele me impulsiona. Ele me faz amar ainda mais a igreja. E me faz querer ainda mais ser igreja para alguém que esteja necessitando conhecer o amor de Deus. Que de alguma forma as minhas palavras te toquem e que no mínimo te levem a repensar sobre a importância da igreja. Queira ser uma igreja para alguém. Seja um colaborador da igreja e abandone qualquer oposição a ela. Eu tenho certeza que ainda há muitas histórias de sucesso para serem escritas. E uma delas pode ser a sua. Ou a de alguém que você ame. Acho que eu estou emocionado. Que Deus te abençoe imensamente. E que haja paz para a igreja continuar existindo. Mas se não houver paz, a igreja continuará existindo.